Bom, galera, agora nós vamos aqui estudar o nosso assunto de hoje, viu? Que é, na verdade, a continuação do que a gente já havia estudado. Nós estudamos os verbos transitivos e os intransitivos. Os transitivos são os que precisam de complemento, eles não têm sentido completo. Uma regra prática é você ler até o verbo. Se couber a pergunta o que ou quem, é um verbo transitivo. Se não couber pergunta, ou se couber uma pergunta diferente de o que ou de quem, na verdade ele é um verbo intransitivo, certo? Então nós vamos retomar aqui o estudo do verbo transitivo. No momento o que vai nos interessar são os transitivos, aqueles que não têm sentido completo, os que cabe uma pergunta o que, quem, tá bom? Esses verbos transitivos, existem dois tipos: os transitivos diretos e os transitivos indiretos. Como é isso? Bem, é bem simples, né? Se você prestar atenção, você vai compreender aqui de que se trata. Então vamos ver aqui, ó. Verbo transitivo direto é o verbo que não tem sentido completo, certo? Então, para ser transitivo direto, ele precisa não ter sentido completo. E aí ele vai ter um complemento, né? Algo que vai completar o sentido dele. Você faz a pergunta o que ou quem, e a resposta será o complemento. Agora, essa resposta, esse complemento, não pode ser iniciado por preposição, tá bom? Então, essa é a regra, não pode ser iniciado por preposição. Já já a gente vai ver o que é preposição, tá bom? Então, aqui nós temos o exemplo. O lenhador cortou a árvore. Então, vamos ler aqui até o verbo que é cortar. O lenhador cortou. O lenhador cortou o quê? O lenhador cortou quem? Certo? Como coube a pergunta o que ou quem, é um verbo transitivo. Então, nós devemos aprender a saber se ele é transitivo direto ou transitivo indireto, tá bom? Então, vamos olhar aqui a resposta. Cortou o quê? A árvore, certo? A árvore foi iniciado por uma preposição? Não, foi iniciado pelo artigo definido feminino a. Então, o a aqui, ele é um artigo. Como é que eu sei que ele é um artigo? Porque se eu trocar por uma palavra masculina, vai aparecer o o, quer ver? Ó? O lenhador cortou o dedo, certo? Então, quando você fizer a troca, se o a... se você fizer a troca da palavra feminina por uma palavra masculina e o a for trocado por um o, então ali é um artigo e não é uma preposição, tá bom? Porque existe também a preposição a, tá bom? Então, ó, o lenhador cortou a árvore, o lenhador cortou o dedo, certo? Ó, quando eu troquei árvore, que é feminina, por dedo, que é masculina, o azinho que tem bem aqui, certo? O azinho que tem bem aqui saiu e apareceu o o. Isso porque esse a não é preposição, é artigo. Então, o complemento aqui, que é a árvore, né? Completou o sentido do verbo cortou, cortar. Cortou o quê? A árvore, não é? Então, completou o sentido. Esse complemento ele é chamado de objeto, tá bom? Vou colocar um ozinho aqui embaixo de objeto. Então, tá aqui o objeto, tá bom? Então, o verbo é transitivo direto. Por quê? Porque o complemento, o objeto, não começa com preposição, tá bom? Quando o verbo for transitivo direto, o objeto também será direto, que é para poder combinar direto com direto, tá bom? Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Deixa eu só apagar isso aqui rapidinho. Marcos cozinhou peixe para jantar. Então, vamos lá. Vamos ler até o verbo. Marcos cozinhou. Marcos cozinhou o quê? Marcos cozinhou quem? Coube a pergunta o que ou quem? Coube. Então, é um verbo transitivo. Agora, vamos para a resposta. A resposta será o complemento, tá bom? Marcos cozinhou o quê? Peixe para o jantar, tá bom? Então, isso daqui completa, esse termozinho aqui todinho, completa o sentido do verbo cozinhou. Cozinhou o quê? Peixe para o jantar, né? Então, começa com a palavra peixe. Peixe é um substantivo, não é preposição. Então, como não começou por preposição, então é verbo transitivo direto, e aqui o objeto é direto, tá bom? O objeto, pessoal, é o complemento do verbo, é a resposta que você dá. Marcos cozinhou o quê? Peixe para o jantar, então é o objeto.
Ele é direto porque o verbo é transitivo direto. Por que ele é verbo transitivo direto? Porque o objeto não começa por preposição. Deixa eu apagar aqui para a gente analisar mais um exemplo. Meu candidato tirou um voto. Então vamos lá, vamos ler aqui até o verbo tirar, que é o que nos interessa aqui. Meu candidato tirou. Meu candidato tirou o quê? Meu candidato tirou quem? Coube a pergunta o quê ou quem? Coube. Verbo transitivo, certo? Meu candidato tirou o quê? Um voto. Isso aqui completou o sentido do verbo tirou. Então é o objeto. Começa por preposição? Não, começa por um artigo, o um, tá bom? O um é artigo, certo? Ou numeral. Então, nesse caso, o verbo é transitivo direto e o objeto também é direto. Agora vamos analisar aqui o verbo transitivo indireto, para que vocês possam compreender direitinho. Então ele é muito parecido com o outro, verbo transitivo indireto. É o verbo que não tem sentido completo, assim como o verbo transitivo, e precisa de um complemento iniciado por preposição. Então, o transitivo indireto, o complemento tem que começar por uma preposição. As preposições mais comuns são em, de, a, para, com, por, tá bom? São essas palavrinhas aqui que são as preposições mais comuns, dá até para formar uma frase, para poder você lembrar, em dia para compor, certo? Em dia para compor. Então, quando você quiser lembrar, é só lembrar, em dia para compor, aí, em dia para compor, tá bom? Beleza? Pronto. O que é que você tem que lembrar? Em algum momento da sua vida acadêmica, com certeza vocês já estudaram que as preposições, elas combinam-se com outras palavras. Como assim? Bem aqui, ó, nós temos o em mais o a vai dar na. O de mais a vai dar da. O em mais o vai dar nu. O de mais o vai dar du. O de mais um vai dar dum, certo? Bem aqui, ó, o por mais o vai dar pelo, quando você diz ele passou pelo portão, né? O por mais a vai dar pela, certo? O de mais aquele vai dar daquele, certo? O em mais ele vai dar nele. O em mais ela vai dar nela e assim por diante, certo? Então, quando você vê a palavra estou na casa de alguém, se na casa, o na é o em mais o a, então é a preposição em mais o artigo a. Então, as preposições elas se combinam com outras palavras, não esqueça disso. Então vamos aqui para exemplos de verbos transitivos indiretos, certo? Observe que os transitivos diretos não começaram, o objeto não começou por preposição. Aqui começou por um a, mas é artigo, não é preposição a. Aqui começou pela palavra peixe, que não é preposição, as preposições são essas daqui, ó, viu? Esse aqui começou por um, não foi por nenhuma preposição. Então vamos analisar aqui agora os exemplos, tá bom? Então vamos lá. Nós gostamos de comida salgada. Vamos ler até o verbo. Nós gostamos. Nós gostamos de quê? Nós gostamos de quem? Observe que até na pergunta de quê, de quem, já aparece a preposição de, ó, preposições mais comuns, já aparece a preposição de. Nós gostamos de quê? Nós gostamos de quem? Apareceu o que ou quem, então verbo transitivo, certo? Então vamos lá, nós gostamos de quê? De comida salgada. Esse de comida salgada completou o sentido do verbo gostar. Gostar de quê? Gostar de quem, não é? Observe que começa pela preposição de. Como começa pela preposição de, esse objeto é indireto. E o verbo é transitivo indireto. Por que ele é verbo transitivo indireto? Porque ele se liga, esse complemento aqui, ele se liga ao verbo por meio de uma preposição, ou seja, se liga indiretamente, precisa de um conectivo, de um conector, certo? De um elo de conexão, beleza? Então vamos analisar aqui o outro exemplo para que vocês possam entender melhor.
Eu preciso de ajuda. Vamos ler até o verbo precisar. Eu preciso. Eu preciso de quê? Eu preciso de quem? Coube a pergunta que ou quem? Coube. Verbo transitivo. Agora, eu preciso de quê? De ajuda. Certo? Esse de ajuda começou por preposição? Sim, começou pela preposição de. Então, o verbo é transitivo indireto. E o objeto, para poder combinar, também é indireto. Ok? Então, não esqueça não. Vamos para o nosso último exemplo. Só um instantinho. Pronto. Então, vamos lá. Ela não acredita nele. Vamos ler até o verbo acreditar. Ela não acredita. Ela não acredita em quê? Ela não acredita em quem? Coube a pergunta que ou quem? Coube, verbo transitivo. Vamos para a resposta. Não acredita em quê? Em quem? Nele. Nele. Começou com preposição? Sim. Mas nele, onde é que está a preposição? Está aqui, ó. O em mais o ele. Aqui, ó. O nele é igual a em mais ele. Então tem o em aqui, é porque está combinado com ele. Certo? Então, como começou com a preposição em, né? Eu não vou colocar, ela não acredita em ele, certo? Ela não acredita nele. Então, o em ele junta-se para ficar nele. Então, como começou por preposição, o verbo é transitivo indireto. Não confunda com o verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, ele já tem sentido completo. O transitivo, ele não tem sentido completo, ele precisa de complemento. Agora, direto, quando o complemento não iniciar por preposição, e indireto, quando o verbo precisar de preposição. Davi, se esse assunto é muito complicado. Não. Requer atenção, requer estudo, requer um momento de concentração para apreensão e para aprender esse conhecimento, certo? Então, você precisa dedicar um momento da sua vida para poder aprender isso aqui. Isso aqui, inclusive, é matéria de concurso, viu? Então, nele aqui é o objeto indireto, que ele completou o sentido do verbo transitivo indireto. Então, é isso, galera. Né? Segunda-feira teremos atividades sobre este assunto. Tchau e fiquem com Deus.